Capivara. Capivara falante é ótimo. E nesse... Fala pessoal, hoje nós estamos aqui com Lucélia Santos, um prazer imenso. Prazer. Aqui com você. Bom, e a gente já vai começar. Estamos aqui no Capivara Falante. Ai, gente, ela falou que assiste a gente, fiquei muito Esse feliz. nome é maravilhoso pra começar. Vamos lá, e eu já quero falar desse projeto incrível que é o Vozes da Floresta. Eu gostaria que você trouxesse pra gente um pouco da história de como criou vida. E então está aí nos teatros. Eu te falo, vou tentar resumir, porque eu sou meio prolixa, assim. Vozes da Floresta. Chico Mendes Vive, é o nome completo da peça. Isso surgiu pelo seguinte, em 1988, foi o ano em que o Chico foi assassinado lá no Acre, na casinha dele, em Chapuri. Nós éramos companheiros, eu trabalhava com ele no projeto dele e dos companheiros acreanos, extrativistas resistentes à destruição da floresta. Isso já tem 35 anos. E eu fui para lá, para o Acre, porque o Chico me convidou e a gente começou a fazer isso que vocês fazem, esse trabalho de divulgação do que eles estavam fazendo lá dentro da Amazônia, no Acre. Imagina, numa época que não tinha celular, não tinha... Eu não tinha nada. Rede social. Rede social. Talvez, se tivesse, a vida do Chico tivesse podido ser poupada, não sei, mas enfim. Hoje os povos indígenas usam toda essa tecnologia em autodefesa. Mas eu estou falando isso porque na época que eu cheguei em Chapuri, a convite do Chico, em maio de 88, ele estava ameaçado de morte. E nós começamos esse trabalho e eu fiz uma entrevista imensa com ele, longa, longuíssima, onde ele me falou por horas e ele me contou toda a história da formação do sindicato dos trabalhadores rurais de Chapuri. E eu fiquei com aquelas fitas, eu tinha inúmeras fitas que eu fiz num gravador cassete. Aquela fita aquela fitinha, entendeu? E eu guardei isso por 34 anos. Você tem esses arquivos até hoje? Eu mexi com isso só na pandemia. Na pandemia, contando a história da peça, eu estava trancapeada em casa, num momento horrível para toda a nação, para toda a humanidade. A gente não sabia no que aquilo ia dar, a gente não sabia se ia acabar, se a gente ia voltar a ter uma vida normal, se a gente ia voltar a poder conviver com outros. Estava brabo o negócio. Eu fiquei na minha casa e eu resolvi editar esse material, reabilitar esse material, porque ele estava realmente em fitas com uma baixa definição total. Meu sobrinho me ajudou, a gente conseguiu requalificar tudo. E aí eu convidei a Zezé Wais, que é uma jornalista muito envolvida com a questão do Acre e dos seringueiros, a construir esse texto em torno da fala do Chico Mendes, da voz. Então, na peça, eu uso a voz do Chico. Olha que lindo. A voz do Chico foi editada, nós tiramos trechos, e os trechos deram o norte da dramaturgia. Então, o que o Chico está contando para mim, a gente contextualiza num telão, com um documentário da fala dele, e eu enceno presencialmente, dramaturgicamente, 3 mulheres dessa resistência contando a mesma história que ele, só que em termos dramáticos. É muito interessante o espetáculo como linguagem e o que é mais importante é que a gente traz mesmo uma informação imensa sobre essa luta e sobre quem foi Chico Mendes. É um conteúdo precioso. Preciosíssimo e pessoal. Porque a fala do Chico, a voz do Chico, me atravessou lá atrás. E eu acabei num luto transformador da minha relação com a luta ecológica, com a luta política e com o próprio país. Eu mudei, depois que mataram o Chico Mendes, eu perdi um pouco o romantismo em relação ao Brasil. A rua, então hoje eu vejo tanta manipulação e tanta fragmentação na esquerda, tanta falta de humildade, eu acho. Eu acho que o sistema político, basicamente o sistema político eleitoral, que é a base da democracia,
é um sistema que precisa ser repensado, revisto, reformulado e reformado. Então, com isso, eu já te digo um pouco assim, como essa peça é importante para mim. Refazer a peça todos os dias. Eu termino a peça com o inventário dos mortos. Eu estou trazendo essa bandeira da questão ambiental no interior do Brasil, das florestas, da destruição dos madeireiros, dos grileiros de terra, dos mineradores, de tudo que fazem contra os povos lá. Diariamente, no meu inventário, em 9 anos, tem mais de 365 mortos, assassinados, lideranças da terra, lideranças indígenas, crianças indígenas, mulheres, ribeirinhos, todo o povo da floresta ali atacado diariamente. Então, essa peça é fundamental, eu acho. Que os brasileiros e brasileiras têm que conhecer essa história para mudar suas vidas. Justamente com a segunda pergunta que você falou desse luto transformador e já entra aí nessa defesa das suas causas ambientais. Hoje, para você, qual é a causa mais urgente que as pessoas precisam se atentar? Ainda a mesma causa do Chico Mendes. A causa mais urgente é a preservação da nossa casa, da nossa mãe, que é a floresta. É muito bonito em discurso você ir para o mundo inteiro, falar para milhões de pessoas, a Amazônia, vamos salvar a Amazônia. Isso é lindo, é bom que se fale, que se repita zilhões de vezes, mas na prática a gente tem que tomar medidas efetivas para que isso aconteça, quais sejam, não destruir mais, ser completamente radical na defesa da floresta em pé. Só quem pode manter a floresta em pé, quem vive lá, quem nasceu lá, quem vive dela e por ela e para ela, são os povos originários, são os povos indígenas. Ontem levaram de novo para votar o marco temporal em Brasília. Gente, a gente não devia estar aqui, nós devíamos estar todos lá em Brasília gritando contra o marco temporal. É sobre isso. É sobre isso. A gente tem que barrar as aberrações, as atrocidades. Eu me empolgo e me emociono quando falo disso. Mas se tirarem as terras dos povos indígenas, não vai ser muito mais rápido o fim. Então é isso, é sobre isso, é urgente se proteger os povos originários, é urgentíssimo, não ao marco temporal. Deixa os povos indígenas, tem que demarcar suas terras, tem que homologar suas terras que já foram demarcadas, tem que construir segurança para os povos originários. São os povos indígenas, são os povos extrativistas, catadores e ribeirinhos. Não pode deixar as mineradoras continuarem a destruir os rios. Estão destruindo Tapajós. Publica eu assim nas redes sociais, vão achar que eu sou louca, mas é que eu fico empolgada. Estão destruindo os rios, o Tapajós, os Munduruku. Estão lá as crianças totalmente contaminadas por mercúrio. Eu falo sobre isso, eu chego a suar. É muito trabalho que tem que ser feito para dar um basta na destruição da floresta, manter a floresta em pé. Os rios vivos destruíram o Rio Doce em Minas, em Mariana. Destruíram. Todo mundo sabe disso. Esses acidentes ambientais que as mineradoras proporcionam são gigantes e não há punição aos culpados. Continuam todos dando cartadas. E pior, ninguém fala sobre isso. Ninguém fala sobre isso. Sem que haja um confronto, um debate claro, honesto sobre essas questões, a gente não vai avançar. Você entende? A gente não vai avançar. E aí, depois que essas pessoas, aqui houver consciência, tira os mineradores, devolve as terras aos Yanomami, expulsa o narcotráfico do Vale do Javari, que mataram o Bruno e o Dom. Depois, aí, o que é que vai fazer? Vamos reflorestar.
reflorestar. Projetos gigantescos, nacionais de reflorestamento. Ele tem várias crianças que já fazem isso. Tem um menino que planta, tem 12 anos, ele faz sozinho o que nenhum adulto está fazendo. A saída nossa é essa. Entendeu? Então, e não passa pela política formal oficial. Porque a política formal oficial está muito comprometida com o capitalismo. A floresta é a mãe. Matando a mãe, mata o filho. Vamos para a nossa última perguntinha. Eu quero que você mande um conselho especial aí para a nova geração de atores. O que eles podem esperar? Leiam. Leiam Dostoiévski. Obrigada, pessoal. Eu sou calma, viu, gente?